Então, estamos de volta com essa novidade maravilhosa, Montanha Encantada e Olinda Guedes. Prazer te receber, muito obrigada por aceitar conversar conosco, né? Para que os nossos telespectadores do Universo em Foco conheçam esse trabalho tão lindo que eu, particularmente, estou deslumbrada. Prazer te ter aqui, obrigada. Obrigada, Lu. É uma super oportunidade mesmo podermos caminhar junto nesse tempo e nesse espaço, né? Verdade. Ok, então vou começar te fazendo uma pergunta bem de início. Eu sempre gosto quando a gente recebe alguém aqui no Universo, da pessoa colocar um pouquinho o que te levou lá no início a adentrar nesse universo, né? De terapias holísticas ou de bem-estar, né? Para que então a gente vá compondo nessa tua caminhada até chegar ao trabalho que tu faz hoje, ok? Então conta pra gente um pouco como começou essa trajetória. Essa trajetória começou há um bocado de tempo. Eu penso que cada um de nós nessa terra, independente da profissão, nós temos uma espécie de chamado, assim. E esse chamado pode vir para nós de qualquer modo. Para mim eu tinha 14 anos e eu fiquei pensando sobre essa tal felicidade e eu percebi que, nossa, felicidade podia não ser só uma questão de sorte, mas que felicidade podia ser um resultado de uma trajetória, de um caminho, de ações alinhadas. Então, nesse caminho maravilhoso mesmo, desses estudos, dessas possibilidades, eu encontrei a programação neurolinguística. E porque eu sou bacharel também em psicologia e foi a graduação que eu fiz, eu percebi que algumas propostas, as pessoas demoravam tanto para encontrar essa tal felicidade. E ao encontrar a programação neurolinguística, nós conseguimos perceber que ela é uma possibilidade tão mais maravilhosa de nós aprendermos, que nós temos recursos internos fantásticos. E na medida que nós aprendemos a usar esses recursos internos, nós vamos ter resultados fantásticos, que na verdade o medo, ou a insegurança, ou a tristeza, ou a pobreza, né? Todas essas condições que nós olhamos e pensamos, não quero para a minha vida, realmente ela não precisa, essas condições não precisam fazer parte da nossa existência, desde que nós realmente possamos encontrar esta possibilidade linda mesmo de um caminho de usar esses recursos internos, recursos que estão na nossa mente, que estão no nosso coração, jeitos de olhar para a realidade, de tomar a realidade e de transmutar muitas vezes condições desafiantes, seja um sintoma, ou seja uma condição afetiva, seja uma condição de tristeza, seja uma condição de conflito. Nós temos tantos recursos. Então, nós vamos descobrindo nessa trajetória que o sofrimento, ele não é absolutamente uma condição natural nossa. O sofrimento ele só é um sinalizador de que nós não estamos no caminho certo, de que nós estamos usando de maneira inadequada esses recursos maravilhosos. E esses profissionais, esses pesquisadores maravilhosos, eles trazem para nós. Então, felicidade é muito mais uma questão de aprendizado, né? De como é que nós podemos usar os nossos recursos internos, do que sorte. Eu acho que talvez essa seja a informação mais maravilhosa que nós temos atualmente, que é a possibilidade de tomar a vida de maneira tão plena. Nós não precisamos ser prisioneiros de uma realidade que talvez os nossos antepassados viveram, que talvez nós tenhamos vivido há algum tempo. Nós temos essa condição extraordinária de aprendizado, né? Nós consideramos que as pessoas elas não são assim... talvez a gente pudesse dizer que nós não somos infelizes, de que nós somos ignorantes. E que se a gente cura a ignorância, nós vamos curar a infelicidade. Então, esses dois caminhos, eles estão tão juntos. E, na verdade, o conhecimento, a sabedoria, a prática, o aprendizado é que cria a possibilidade de toda a felicidade na vida de um indivíduo. Quando falamos assim em PNL, né, a programação neurolinguística, para que o pessoal possa compreender, até nós já abordamos esse assunto no Universo em Foco. Mas para ficar claro, assim, para quem não tem esse conhecimento, o que é realmente programação neurolinguística? Então,
Nós vamos pensar assim, vou falar brevemente, não é? Porque a gente precisaria talvez de umas 300 horas para a gente falar, estou entendendo que é essa maravilha, não é? Mas a programação neurolinguística ela é um conjunto de ferramentas que possibilita que nós possamos, que possibilita a atualização do nosso programa interno. Nós precisamos pensar que ao atuar no nosso dia a dia, nós respondemos a partir das nossas impressões, das nossas ideias, de como que nós já codificamos que é assim que nós vamos lidar com o nosso dia a dia. Normalmente de 0 a 8 anos nós fazemos um programa interno. Do mesmo modo que um computador ele não funciona sem um software, nós também não funcionamos sem o software. Então toda criança ela está ali formando o seu programa. O que é esse programa? Como é que eu vou lidar com dinheiro, como é que eu vou lidar com o amor, como é que eu vou lidar se por acaso tiver um sintoma, se não ficar bem de saúde, como é que eu vou lidar quando alguém me contrariar, quando vou lidar com a chuva, com o sol. Nós vamos criando esse programa. E depois, depois dos 18, nós começamos a colher os frutos desse programa. E nós podemos perceber, não são bem esses frutos que eu queria da minha vida. E quando nós nos damos conta disso, então nós podemos atualizar este programa. Como é que nós vamos atualizar este programa? Pelo mesmo caminho que ele foi instalado, que é a partir do sensorial, do nosso sistema neurológico, dos nossos 5 sentidos, do ver, do ouvir, do sentir, do paladar, do tato. Nós vamos reprogramar a partir dos nossos sentidos e também da linguagem. Nós vamos fazer essa programação. Eu morro de medo de andar de avião. Tá bom. Agora, como eu vou fazer o mesmo caminho que foi criado para aprender a andar de medo de avião, nós vamos seguir esse mesmo caminho que nós vamos descriar esse medo, reprogramar. Então, eu digo que nós sempre podemos fazer um upgrade, Nós sempre podemos atualizar assim os nossos dados e ter uma vida maravilhosa, Ter programas extraordinários, porque a gente precisa pensar que nós somos a nossa máquina, o hardware, ele funciona muito bem, muito bem, é maravilhoso, ele cabe programas extraordinários, mas se esses programas estão desatualizados, os resultados serão sofríveis. Então a programação neurolinguística é esse conjunto de ferramentas para reprogramarmos a nossa vida, para termos felicidade, saúde, prosperidade, alegria. Claro, nós estamos aqui fazendo o Master, mas tu tens um Practitioner, que é os níveis dos cursos. Se inicia pelo Practitioner? Então, se a gente pensa no aprendizado, no aprendizado da programação neurolinguística, existe um padrão que é seguido em todo o mundo. Então, muitas vezes as pessoas começam por oficinas de introdução à programação neurolinguística, que um dia, 2 dias, depois as pessoas podem fazer o Practitioner. Então os níveis da formação Practitioner, que é do praticante, vamos aprender ferramentas de comunicação, de linguagem, de como que nós podemos nos relacionar melhor com as pessoas através da empatia, do rapport e com a gente também, para já alterar esta programação. Depois vamos para o Master, que é o 2º nível, que vamos aprender a lidar com crenças, premissas, como usar as ferramentas da programação neurolinguística para atualizar o nosso sistema de crenças, as nossas premissas, aquilo que nós acreditamos, os nossos pressupostos, para ter uma vida maravilhosa. Depois nós estudamos o Trainer, que são ferramentas de comunicação para ensinarmos. Então eu diria que todo pai, toda mãe, toda pessoa merece chegar no nível do Trainer, do aprendizado de PNL, porque lá nós aprendemos a usar as palavras para a comunicação. Como eu posso despertar nas pessoas um estado de excelência para elas aprenderem? Como é que eu posso compartilhar aquilo que eu sei? E o tempo todo nós estamos ensinando, não é? Nós estamos vendendo as nossas ideias, ou nós estamos querendo que os nossos filhos aprendam sobre como ter uma vida maravilhosa, ou nós queremos que a nossa equipe também, aprenda habilidades, ou o que quer que seja, não é?